Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já aperta aqui no joinha, depois compartilha essa setinha do lado aqui. Amém? Comenta alguma coisa aí também que o Senhor tem falado contigo nessa temporada, nesses últimos tempos. Hoje, concluindo o capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 37 em diante, diz: Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como Isaías disse no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Então, muitos creram em Jesus, muitos líderes ali judeus creram em Jesus, mas por medo da reprovação dos homens, dos fariseus, ficavam escondidos. Muitos creram, mas não proferiram a salvação de Jesus, não declararam que Jesus era o Senhor. E Jesus diz aqui claramente: quem crê em mim, crê naquele que me enviou, e quem me vê, vê também aquele que me enviou. Então, se nós queremos ver a Deus, nós temos que querer ver a Jesus, e os dois são um junto com o Espírito também. Mas quantas vezes nós estamos mais preocupados com a aprovação dos homens, ou o que os homens vão pensar, ou seja, a própria aprovação dos homens, do que o Senhor quer que nós façamos? Como Nicodemos nós pegamos lá em João 3:4, que ele vai encontrar Jesus à noite, na madrugada, escuro, para que não seja visto com Jesus. E é engraçado porque quando não há mais tempo, quando Jesus vai à cruz, quando todos aqueles que estavam seguindo a Jesus são dispersos, eles vão embora, eles fogem, eles ficam com medo. Aí Nicodemos tem a revelação, fala: não, de fato, Jesus, a quem eu estava crendo, é o Messias. E naquele momento, junto com José de Arimateia, ele toma a posição de crer em Jesus. Naquele momento, os dois param tudo o que estão fazendo e vão. José de Arimateia vai pedir o corpo e Nicodemos está com ele. E nesse momento ele entende e fala: não, peraí, aquele a quem eu vi, aquele a quem acreditei, é muito maior a opinião dele do que a de homens. Não importa o que eu faça que venha ofender ou assustar ou atrapalhar os homens. Não que nós vamos fazer coisas que não devamos, mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, se está
escandalizando ou ofendendo o próximo, aí é o problema deles de falta de entendimento de quem é Deus. Amém? Desde que você esteja fazendo a vontade do Senhor, a vontade de Deus, como muitas vezes os profetas faziam e o povo não reconhecia. Assim como Isaías diz aqui, a nossa oração tem que ser exatamente essa: Senhor, que eu não seja essas pessoas que Isaías está citando aqui, que a minha vontade de te agradar seja maior do que de reconhecimento de homens. Então nós temos que parar de nos preocupar com aquilo que pensarão de nós, quando nós assumirmos de fato que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o meu Salvador, de que o Espírito Santo é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é quem me conduz nas minhas maiores decisões, é Ele quem me ensina a ter o controle emocional, a saúde emocional, a inteligência emocional ante as situações adversas a quais eu enfrento dia após dia. O crédito é tudo dele. Não sou eu que sou calmo, não sou eu que tenho essa paciência ou esse controle emocional nas situações difíceis. Não é ele trabalhando em mim dia após dia. Se tem alguma coisa que eu faço de boa, é crédito dele, é ele agindo na minha vida. E as coisas ruins, pode ter certeza que são minhas mesmo. Mas nós não podemos preferir a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, que ele diz aqui, porque pois, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Ou seja, nós seremos refém daquilo que nós cremos. Se nós cremos em Jesus e nós vivemos isso, nós somos refém dele, é ele quem vai nos proteger, nos julgar, nos guardar. Agora, se nós não cremos, nós somos refém daquilo que nós acreditamos e fazemos. Se nós não estamos acreditando nele, nós estamos acreditando em outras coisas, nós estamos tentando nos garantir por si próprios, e aí é isso que vai ter que nos sustentar. Se nós tentamos nos manter firmes em alguma coisa com a força do nosso braço, somos nós que teremos que nos sustentar sempre. Agora, se nós estamos firmados na rocha que é Jesus, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, e mesmo assim, não por conta dele, mas por nós, porque nós precisamos, nós teremos aflições, mas nós temos de ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e ele nos ensinou, porque se fosse tudo certinho a partir do momento que eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, fosse tudo lindo, maravilhoso e fosse diretamente ao céu, o que sobraria aqui? Como que as pessoas que não estão vendo o que é o céu, a realidade do céu, vão querer crer no Senhor? É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus aqui na terra, como já é no céu, para aqueles que ainda não o conhecem, o conheçam, queiram viver aquilo, queiram viver com Ele, queiram viver a eternidade com Ele. A eternidade não começa quando nós morremos, a eternidade começa quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí nós morremos para nós mesmos e começamos a fazer a vontade dele aqui na terra, para que todos o conheçam, para que todos o vejam. A nossa missão é fazer com que ele seja conhecido. Uma das coisas é que ele seja conhecido através das nossas vidas. E será que aquilo que nós estamos vivendo é mesmo que faz com que as pessoas reconheçam e conheçam Jesus através de nós? Isso é o que nós pensamos quando nós olhamos no espelho, nós vemos um pequeno Cristo, porque é isso que é ser cristão, ser um pequeno Cristo. Cristão não é um Cristo grandão, não. Ele vem do grego Christus, se não me engano, e significa pequeno cristão. Então, cada um de nós que cremos e declaramos que Jesus é nosso Senhor, nós somos pequenos cristos, e é a Jesus, o Cristo, que tem que ser visto
através da nossa vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.